sei que você gostaria de vir aqui na frente, cantar louvores, mas é importante nós continuarmos numa sequência de ministrações, aleluia, para que no final dela, você, aleluia, possa refletir a Cristo, aleluia, e executar o propósito de Deus na terra, trazendo, aleluia, amém, igreja de Deus na terra, amém. Nós tivemos na terça-feira um culto, algumas pessoas estiveram aqui, e quem não veio perdeu, amém? Foi uma ministração de muita ensinamento, de muita graça de Deus para nós, e nós nem percebemos o frio nem nada. Quando saímos lá fora, os irmãos da queriam conversar ainda, aleluia, porque certamente Deus, aleluia, foi louvado, honrado, aleluia, e obedecido na convocação. Amém? Porque nós fazemos a convocação com a intenção de formar uma igreja, novos obreiros, novas pessoas em Deus, porque ainda queremos crescer, amém? Muito, amém? Efésios capítulo 1, aqui nós podemos ver a carta de Paulo aos Efésios. Ela dá bem a entender, aleluia, o poder de Deus derramado na igreja, amém? E por isso a primeira glorificação que Paulo deu, e saudando eles e trazendo a eles, aleluia, essa carta foi com essa saudação, amém? Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então certamente ele estava, aleluia, trazendo a eles, aleluia, o ensinamento, amém, para a igreja de Efésio, aonde Paulo, aleluia, estava lá, aleluia, certamente obedecendo a Cristo e levando eles, aleluia, o qual Deus queria, aleluia, que eles estivessem, aleluia, edificados, estabelecidos e vivessem ao conhecimento de Deus e a graça de Deus, amém? E é isso que nós estamos na igreja, Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante. Então nós vemos que nós vemos na igreja, às vezes a gente quer pula, a gente quer tantas coisas, a gente quer fogo, a gente quer poder, que não há nada errado querer, mas o mais importante é ser igreja de Deus na terra, amém? Porque a igreja, ela tem padrões, ela tem o trabalho, ela tem o alvo, aleluia, para se cumprir como igreja. A igreja de Deus, ela não é uma coisa qualquer. A igreja de Deus, ela é a representação de Deus na terra, porque através da igreja Deus é representado. Ele não é representado se não for de outra forma, é por nós, a igreja de Deus, amém? Então por isso é muito sério. Capítulo 1, versículo 2, vamos ler do 2, está vendo? Graça e vós outra paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, aleluia, com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amados. Aleluia. Versículo agora 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, a ele de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. E nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória,
e nós que o temamos esperamos em Cristo, e que também vos dispôs, que ouviste a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, tem nele também Cristo, crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê, irmão, então as bênçãos de Deus que era derramado, como Paulo disse a Efésios, a igreja hoje é para nós, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já derramou toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e concedendo, aleluia, a abertura dos olhos, o entendimento, aleluia, dos homens, e trazendo conhecimento, trazendo, aleluia, a sua vontade, o seu propósito, para que a igreja se renda a Ele, a igreja viva para Ele, a igreja agora, aleluia, seja cheia dele, e a igreja agora, aleluia, entenda agora que ela é propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Porque certamente a igreja que recebeu a Cristo, recebeu a palavra, tem conhecimento de Deus, agora recebeu riqueza e graça de Deus, ela precisa, aleluia, ter uma diferencial, aleluia, de todas as outras coisas que estão na terra. Porque Deus, Ele trouxe do céu para a terra conhecimento, sabedoria, poder, a sua presença. E por isso há uma mudança grande. Porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é irrepreensível. Então o que Ele trouxe para a igreja, através do Espírito Santo, é algo sobrenatural e ao mesmo tempo algo que não tem limitação. Porque Deus, aleluia, queria que a igreja recebesse a sua plenitude, e que a igreja agora fosse transformada, e agora a igreja vivesse no propósito de igreja na terra, para que Deus, aleluia, seja, aleluia, divulgado, louvado, honrado, e também transmitido através da aprendizagem da igreja de Deus, aleluia, tanto no mundo como em qualquer lugar que ela estiver. Porque hoje a igreja de Deus, ela tem aquele negócio da igreja, bem igreja seca. Mas não, a igreja de Deus, ela é, aleluia, ela tem, aleluia, já estabelecida por Deus como é a vida dela. Não tem como alguém, aleluia, tentar de alguma forma mudar isso. E hoje nós estamos num tempo que a igreja de Deus, ela está se comportando de muitas formas, de muito jeito, e muitas coisas novas estão surgindo, muitas ideias, muitos filósofos na igreja, muitas pessoas que vêm com muitas doutrinas, ou até tentam mudar essa doutrina de Cristo. E toda coisa que ela é mudada segundo o que Deus estabeleceu, o propósito de Deus, o qual é a vontade de Deus, o qual Deus estabeleceu para a igreja, ela não reflete mais Deus. Ela fica uma igreja que ela não tem a largura, estatura, aleluia, o comprimento e a altura de Cristo. Ela é uma igreja pela metade, uma igreja que não tem força, uma igreja que não tem padrão, e uma igreja que não vive para Deus. Certamente a igreja tem que viver diariamente, todos os dias, todos os momentos, aleluia, porque ela já está, aleluia, selada pelo Espírito de Deus, aleluia, e um dia Deus irá buscar ela. Então o plano de Deus não é ter uma igreja meio termos. A igreja tem que ser igreja completa, segundo a vontade de Deus, e preparada, porque Ele quer uma igreja um dia que vai subir com Ele, amém? Depois que ela tiver a missão na terra, ou até se Ele voltar e fizer o arrebatamento. Então por isso Paulo tinha que orar e tinha que continuar no 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todo o santo, e não o cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós na minha oração, para que
Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, o qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você viu que Paulo já foi dentro, aleluia, dos princípios, aleluia, no interior, amém, das pessoas, tanto nos olhos do coração, aleluia, como ele através do ouvido deles. Então a oração era para que esse plano de Deus, esse poder de Deus, o qual ele viu que eles já tinham fé, eles já não tinham crido, mas se completasse dentro deles. Porque muitas vezes a gente quer a igreja de Deus, mas uma igreja fora. A gente quer que o plano de Deus, o propósito de Deus cumpra, mas não dentro de nós, mas sim fora de nós. E não vai, porque a igreja tem que estar dentro de nós. O poder de Deus tem que estar dentro de nós. O conhecimento tem que estar dentro de nós. Nós temos que estar conscientes, aleluia, do que estamos fazendo, do que somos, aleluia, do que fomos chamados. E muitas vezes a gente vê as pessoas que eles não entendem que a igreja é adornada. A igreja, ela é, aleluia, os olhos de Deus. A igreja é o qual Deus almeja ela todo o tempo para ver, aleluia, a sua igreja sem mácula, a sua igreja preparada de boas obras e uma igreja consciente do que ela é. E muitas vezes a gente encontra as pessoas por aí, eles acham que faz parte de um corpo, de uma igreja, isso, aquilo e tal, mas eles não é a igreja. Porque se eles fossem a igreja de Deus, se eles vivessem a glória de Deus, eles tinham, aleluia, de Deus, aleluia, tanto o querer como o efetuar e a vontade dele. Quando uma pessoa tem mais as suas vontades e mais a sua mentalidade terreno, ou mais a sua dedicação nas coisas da terra, isso se mostra que ainda ele não está voltado totalmente, como igreja, para Deus. Ele não recebeu a transformação de vida para entender que ele está na terra, mas ele não é da terra. Ele está na terra, mas o céu, aleluia, tomou ele com poder, tomou ele com o Espírito Santo, com uma nova revelação dentro dele. Os olhos foram abertos, aleluia, e agora ele sabe, aleluia, que Deus chamou ele para ser a sua igreja, para ser o teu servo e o teu povo. E ele não tem, aleluia, dúvida nenhuma. Porque quando se move dentro, ou quando se age dentro, por mais que você tente esconder, mas não teve jeito, aleluia. O poder de Paulo na oração, aleluia, fazia que Deus era colocado dentro deles pelo Espírito Santo, e eles agora iam saber a força do poder que Deus tem, aleluia. Então muita gente não tem força para nada, para executar nada, não tem força para transmitir poder e glória, e aí sabe o que acontece? Nós ficamos uma igreja apagada. E eu não quero, eu tenho dito para Deus que eu não quero, aleluia. E Deus ontem na madrugada, ouvindo também uma ministração, e Deus falando comigo. E Deus falou para mim que não é um tanto de gente, ou isso, aquilo, e que vai importar agora. O que vai importar é eu estar preparado, aleluia, para enfrentar aquilo que a igreja tem que estar preparada para enfrentar, o que é a dor. Amém? Porque quem ama a igreja de Deus tem dor. Quem serve a Deus, quem é representante de Deus, ele sofre. E por isso que ele tem que estar bem convicto, bem cheio, bem com o poder de Deus, saber que agora ele não é, aleluia, uma pessoa qualquer, mas ele é, aleluia, aquilo que Deus investiu, aleluia, o reino dele, através do conhecimento da palavra, e colocou nele o Espírito Santo para habitar nele. E certamente foi isso que Paulo estava dizendo. No versículo 19, o qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar na sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Então você viu o poder de Deus através de Jesus Cristo, através do poder da morte e da ressurreição dele, através da graça do conhecimento, através, aleluia, do propósito dele. Ele, aleluia, investiu na igreja. A igreja passou a ser, aleluia, o portador de conhecimento, o portador de graça, o portador de poder, porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu, aleluia, para trazer o perdão à igreja, a vivificação à igreja, mas para mostrar à igreja a sabedoria dele, o conhecimento dele, a doutrina dele, a graça, o poder dele, para que a igreja fosse transformada. Agora a igreja é dele, selada por ele, uma igreja, aleluia, que mesmo regada através de oração, os olhos abriu para que ele tenha um espírito de sabedoria para entender, e de revelação de Deus, aleluia, que agora o investimento está na igreja nele, irmão. Agora, se Deus investiu tanto em mim, se investiu em tanto em você, alguma coisa tem que acontecer em nós, irmão. Nós não podemos, aleluia, ser tão fraco, tão falho, amém? Então sem autoridade, sem compromisso, sem fidelidade. Porque certamente esta igreja aprende a ser fiel. Essa igreja aprende a temer a Deus. Essa igreja aprende a amar a Deus. Essa igreja aprende, aleluia, a servir a Deus. Essa igreja é instruída, aleluia, para agora viver segundo Deus na terra. E por isso agora ela é a igreja compactada na terra, o qual ela é indestrutível. Ela não pode ser destruída, acabada, porque ela é a igreja que destruiu, aleluia, através da demonstração do poder de Deus, que todo principado, todo potestade, todo poder das trevas, e foi eliminado ali por ele, abatido por ele, derrotado, aleluia, e ele deu à igreja a vitória, aleluia. Então nós não podemos ser igreja, o qual os demônios, os principados ou qualquer coisa, aleluia, vence. Nós não podemos sair correndo dos demônios. Ai, tem demônio no meu terrado. Ai, tem um demônio na minha rua. Ai, não sei o quê. Porque se nós estivermos cheios de conhecimento, edificado em Deus, preparado em Deus, fortalecido em Deus, a gente, aleluia, está com aquele que é maior, irmão. E certamente aquele demônio está bem abaixo, aonde ele está, debaixo dos nossos pés. Porque ele deu o poder dele à igreja, e deu à igreja o mesmo poder que ele tem, a autoridade que ele tem, aleluia, para dizer para os demônios: nós somos igreja de Deus, aleluia, e o negócio agora é debaixo dos meus pés, aleluia. O que nós estamos vendo hoje, que o inimigo, aleluia, ele está conseguindo tirar, aleluia, aquilo que Deus coloca na igreja, por falta do que? De sensibilidade, de entender, aleluia, ou até mesmo, aleluia, não querer viver a vida que Deus tem para ele. Porque se ele não quiser viver, ele não vive. Ele pode até crer. Porque se vocês prestarem atenção aqui, tudo que vem, porque eles creram. Tudo que vem em Efésios, porque eles acreditaram. E aí esse crer, esse acreditar, trouxe, aleluia, as bênçãos espirituais para ele. Agora eles não são mais bobinhos. Agora eles já estão sabendo, aleluia, muito mais, aleluia, que Deus queria, aleluia, tomar conta de todo o interior dele. Queria conduzir eles, queria usar eles, aleluia. E eles, aleluia, teria todo o poder de Deus neles. O problema da gente, que a gente vem na igreja hoje, a gente aceita. Esse tempo atrás eu até falei: Senhor, não vou mais pregar essa palavra desse jeito não. Eu vou apresentar para as pessoas só o quê?
Ai, vem aqui, vem receber o óleo ungido. Ai, vem receber aqui a água do Jordão, de Israel. Ai, não sei o quê. Mas não é isso que Deus deu para nós. Todo ministro de Deus, todo servo de Deus, ele tem que edificar a igreja de Deus, porque essa é o propósito dos ministros, do servo de Deus, fazer que a igreja entenda quem ela é, quem que está dentro dela e o que ela pode, ela tem de autoridade, aleluia, diante das trevas, dos demônios, ou seja, principado, potestade ou qualquer espírito, aleluia. E muitas vezes a igreja não está entendendo que a autoridade ela só vai ter se ela crer, se ela abrir os olhos do seu coração, do seu interior, aceitar verdadeiramente Cristo, aleluia, de todo o coração, para que o poder flua nele. E aí o poder flua abundante nele. E aí ele vai, aleluia, sentir, aleluia, que ele agora não vive mais, mas Cristo vive nele. E aí agora ele sabe que ele tem um papel, ele tem uma função, e agora ele tem que exalar, aleluia, aquilo que ele aprendeu de Deus, transmitir a outros, formar outros, para que a igreja de Deus seja, aleluia, formada na terra, nos corações das outras pessoas. E muitas vezes a gente, aleluia, vê que as pessoas não querem ser a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, ela deixa, aleluia, todas as outras coisas para ser igreja. A igreja não consegue, aleluia, ter dois pensamentos. A igreja não tem duas vidas. A igreja é compactada de tal forma que agora ela reflete a cultura do céu. A vida dela é Cristo. A vida dela é o que Deus manda fazer. A vida dela é seguir o que está na palavra de Deus. A vida dela é viver a vida de Deus nela. E por isso que então Paulo continuou falando que pelo perdão de Deus veio a graça no capítulo 2. E nós não estamos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça e pela fé, aleluia, que não é de nós, mas é dom de Deus. Então você vê o que Deus, aleluia, que estava colocando neles, gerou a fé, gerou a crença nele, porque Deus queria uma igreja que apenas começasse a acreditar, para que ele pudesse, através do ensinamento da palavra, através das ministrações, aleluia, através da oração, ele operasse na igreja, a igreja recebesse poder, e agora é a igreja o qual Deus olha para ela e diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Porque a igreja reflete Cristo. Cristo em nós é a igreja. E aí no capítulo 2, agora versículo, vamos lá agora para adiantar. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de outra mão preparou para que andássemos nela. Então você viu que agora, aleluia, nós somos feitura criado nele. Quer dizer, a gente, aleluia, vai ser modelado por dentro, transformado por dentro, e agora vai começar a refletir por fora. Então a morte de Jesus, o perdão de Jesus, a graça de Jesus, o dom de Deus, não é por obras nossa, porque nós merecia, ou porque nós somos bonzinhos, ou porque somos trabalhadores, ou porque fazemos tudo isso, não. É porque Deus tinha um plano, aleluia, de vir perdoar, justificar, aleluia, e fazer a pessoa, aleluia, nele, quer dizer, criado igual a ele. Então ele veio pegar aquela pessoa incausta, incrédula, aquela pessoa que não sabia nada, aquela pessoa que não tinha cultura nenhuma, aquela pessoa que os olhos do coração eram cegos, o entendimento era cego, e de repente ele não tinha sabedoria, era uma pessoa incausta, e de repente Deus encheu ele de toda a capacidade, e por isso ele vai parecendo com Cristo. E ele vai, aleluia, viver como Cristo, ser transformado como Cristo. E quando ele estiver pronto, aí então a igreja, aleluia, amada de Deus, adornada de Deus, revestida de Deus, aleluia, girar na terra.
até essa transformação, até esse poder, até essa estrutura, nós passamos muitas coisas. Porque certamente a gente tem que estar constante, abundante, se dedicando, aleluia, até que Deus, aleluia, prepare nós, aleluia, e já vê que nós já aparecemos com Jesus, falamos com Jesus, pensamos com Jesus, já entendemos as coisas dele, já conhecemos os versículos da Bíblia, capítulo, doutrina da igreja. Aí Deus fala, agora eu posso ficar aí dentro, não é? Porque já tenho uma estrutura, já é bem parecido do que ele queria, aleluia, para que ele estivesse dentro. E por isso que Paulo disse, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou toda sorte de bênção na região celestial. Eles acreditaram, e Paulo diz, olha, o qual ele quer adotar, o qual ele quer selar, o qual ele quer abrir o coração e os olhos, ele quer dar conhecimento, quer dar estatura, quer dar poder, ele quer encher, aleluia. Vocês vão receber poder, e vocês agora é a igreja dele. E como igreja que somos, então agora vocês perdoados, reconciliados, justificados, receberam o dom de Deus, que é o perdão, também a fé que é de Deus, agora vocês vai ser feito nele. Quer dizer, uma obra que ele vai nos modelar para parecer com ele, falar que nem ele, ver que nem ele, porque ele vai estar dentro de nós e nós temos que diminuir e ele tem que crescer. Por isso que João Batista diz, diminua eu e cresça daquilo que nós pensávamos. Porque a vida dele é a missão de Deus, é a missão de trazer luz na terra, trazer salvação, trazer misericórdia, trazer perdão, trazer ensinamento, aleluia, para que os outros também sejam feitos nele, salvos por ele. O problema é que as pessoas não querem ser igual a ele, e nem parecido com ele, e nem tampouco viver a vida dele. Porque a vida de Jesus é totalmente diferente das coisas o qual nós achamos que é. Você pode ver, enquanto a gente acha que essa é um jeito, ele pensa diferente. Isaías diz, os pensamentos deles é mais alto, os caminhos deles são mais altos do que os nossos. E se você prestar atenção, Paulo no capítulo 1, onde nós lemos, você viu que ele veio com tal poder, que ele disse que agora ele ia nos preparar, nos ia selar, através do conhecimento, sabedoria, através do Espírito que operar dentro de nós, depois ele vai nos levar para ele. Ele não vai usar a igreja, e a igreja vai refletir, a igreja vai transformar, vai mostrar para as pessoas que Deus existe, que Deus transforma a vida do homem, transforma a vida da mulher, que Deus é poderoso no homem na terra. Ele é a igreja que vence todos os demônios, ainda Deus, aleluia, vai levar para ele. Não é que nem os espíritos, o demônio, que usa como cavalo e depois dispensa. Amém? Deus não, ele usa, transforma, mas ele continua dentro, ele nunca mais sai, porque ele é eterno, aleluia. O problema é a igreja se manter, aleluia, se rendida a ele, aquebrantada a ele, porque depois que ele faz a obra, ele faz a estrutura, aí ele entra lá dentro, aleluia, porque a intenção de Deus é ficar dentro de nós, e comandar nossa mente, nosso pensar, nosso andar, nosso falar, nos usar através da sua estrutura, para que na terra ele seja visto e glorificado e conhecido. Por isso que ele diz no capítulo 2, agora versículo 16, reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz. A vós outro, aleluia, que estavam longe, e a paz também, aleluia, aos que estavam perto. Efésios 2, versículo 18 agora. Porque nele, aleluia, ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Está vendo? Então você viu que ele, aleluia, na cruz, ele morreu, aleluia, porque havia uma inimizade. O homem, aleluia, estava debaixo de ira de Deus. Não tinha como o homem se lidar com Deus, porque Deus é santo, Deus é irrepreensível, e é Deus que manda, e é Deus que é Senhor.
E o homem sempre começou pelo orgulho, a soberba, a vaidade, o pecado, afastar de Deus. E sempre, aleluia, não querendo obedecer, porque certamente o desejo da carne, o seu pecado, a sua ira, a sua forma de pensar, fazia ele cada dia mais longe de Deus. Só que Deus falou, não, eu vou mudar isso. O que eu vou fazer? Eu vou mandar Jesus, ele vai morrer através do sangue na cruz, ele vai trazer, aleluia, aqueles que estavam longe, evangelizando eles. Você vê que Jesus veio através do poder do Evangelho, e ele veio evangelizando, ensinando, atraindo eles. Mas qual era o negócio dele? Colocar Deus dentro deles. Aleluia! Porque todo o ensino do Evangelho, da palavra de Deus é trazer o homem para ele, aleluia, já que Deus o perdoou, amém, Deus agora não tem mais inimizade com ele, Deus quer salvá-lo, aí Deus quer colocar o Espírito nele. E o Espírito convence do pecado do juízo. O Espírito, aleluia, dá poder. O Espírito, aleluia, faz que ele compreenda as coisas de Deus. E o Espírito, então, faz agora que ele seja, aleluia, não mais aquilo que ele era. Até a forma de pensar ou agir, até o nome, até os lugares que ele ia ou faz, sejam frequentados, muda. Porque antes ele era estrangeiro, ele era qualquer um, estava por aí de bobeira, cheio de pecado. Mas agora não. Agora o Evangelho, o poder da palavra, fez uma transformação nele, e essa transformação trouxe ele para Deus. Agora Deus o adotou, remiu, perdoou, encheu ele e colocou o poder dentro dele. Agora ele é igreja de Deus, aleluia. E sendo igreja de Deus, certamente começou aprendendo, né? Veio uma pregação, veio uma mensagem da cruz, veio alguma coisa. Por que Paulo falou em Romanos 1, versículo 16? Eis que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder para salvar todo que nele crê. Então Jesus veio evangelizando, trazendo a paz, mostrando para eles, ó, Deus não queria nem ver sua cara mais, Deus já estava afim já de mandar tudo para o inferno, mas Jesus tomou uma posição e dizia, vem aqui, pai, eu desço, amém? E certamente o sacrifício perfeito e eficaz deu, aleluia, a Cristo, aleluia, pelo sangue carnezinho, o sangue que era do próprio Deus, amém? O que aconteceu? Trazer o homem de volta através, falando para ele, tem perdão para você, tem graça para você, tem dons para você na região celestial. O Pai quer trazer você, adotar, ó, você vai receber oração lá, a oração vai mexer com os olhos do seu coração, vai abrir o seu entendimento, vai abrir os seus ouvidos, aleluia, e o Pai vai colocar aí dentro sabedoria, revelação, e daqui a pouco você vai ter visão celestial, daqui a pouco você está poderoso nele, aleluia. Então hoje nós só não recebemos mais se nós acharmos que está pouco. Nós temos que pedir mais ao Pai e dizer, Pai, eu preciso de mais uma unção, eu preciso de mais um conhecimento, eu preciso de mais um renovo. Senhor, como igreja, eu estou encaiado, como igreja, eu não estou refletindo, como igreja, aleluia, eu não estou vencendo demônio nenhum, o demônio das obras na minha cara, o demônio nem corre quando chego na minha rua. Deus, eu preciso agora daquilo que o Senhor deu para mim, naquilo do cavalo, me perdoando, me reconciliando. Então me enche agora, aleluia, no meu interior. E aí, então, fazendo isso, você abre para Deus. E quanto mais espaço Deus tem, mais tempo Deus tem da nossa vida, mais nós se entregamos a Ele, mais Ele vai crescendo, mais Ele vai colocando. Aí chega uma hora, a palavra do ensinamento do Evangelho, do perdão e da graça, deu uma chance para você e uma chance para nós. É isso que Paulo estava dizendo. Vocês não teriam chance nenhuma, mas a cruz, o sacrifício, o que ele fez destruindo essa inimizade, acabou com ela, deu para vocês uma nova chance. Porque muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito. Talvez você está pensando, não tem mais jeito para mim, né? Eu estou com um problema aqui, minha mente está confusa. Mas não, é que você, não entendeu que você tem um chamado de Deus, um propósito de Deus, mas você tem que se render a esse propósito. Porque enquanto há um endurecimento, a gente fica
lutando numa guerra espiritual com nós mesmos. Aí Deus quer fazer algo, quer colocar algo, mas nós não quer o que Deus quer, mas nós quer o que a nossa carne quer, o que nosso pensamento quer, e aí a gente esquece qual o propósito do perdão que Deus está dando para nós, uma chance. E assim a gente joga fora essa chance. Você não viu o comentário que o rapaz disse para mim orar, que ele faleceu esses dias? E certamente eu preguei para ele várias vezes. Ele teve 2 casamentos, vários filhos aqui, vários filhos lá. Ele era bastante casamenteiro, né? Então não vou citar nome. Mas o que acontece? Mas aí, faleceu de uma hora para outra. Deu um ataque, um infarto, né? Fulminante. Foi para o hospital e ela morreu. Que eu lamentei, né? Claro, eu fui muito no campo de futebol com ele. Ele era muito parceiro, assim, né? Vinha muitas vezes, convidava eu e queria minha companhia. Aí, irmãos, e aí, o tempo passou por isso aqui, aí. Será que vai ser com Jesus lá? Será que alguém evangelizou lá? Falou, ó, você está nessa situação agora, abre sua boca, professa Jesus, pede perdão dos seus pecados, acredita nele. Ó, certamente ele não ia se agradar de você, mas como Jesus veio, tem perdão para você, aleluia. E certamente você pode até nessa hora da morte, se você professar o nome dele, acreditar no nome dele, ele pode através do Espírito de Deus fazer a vivificação. Porque Jesus, ele foi vivificado, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E o mesmo poder que ele deu, que ele teve pelo Espírito, ressuscitou, nós também ressuscitaremos pelo poder do Espírito. Então há uma necessidade de nós se entregar. Ah, pastor, mas eu não gosto muito, tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Ah, ainda mais Atos dos Apóstolos, que manda eu ficar de joelho todo dia na igreja, que manda eu viver a doutrina, que manda eu perseverar na tribulação, que manda eu orar constantemente. Oh, não é a vida do cristão. Toda pessoa que aceita Cristo, Atos 2,47, como vivia os convertidos? Na perseverança, na doutrina, no temor. Havia amor pela palavra. Eles dividiam os seus próprios bens. E a Bíblia fala que eles tinham unidade. Estava tudo no mesmo Deus, no mesmo propósito, na mesma fé. E Deus ia fazendo sinais e milagres. E o Deus ia acrescentando. Então por isso, igreja, vocês que estão aqui, ou eu mesmo, pastor, precisamos, sabe o que? De um poder, amém, irmão? Mais dentro de nós. Porque tem hora que nós achamos que quem vai vencer somos nós. Mas o que vai vencer é a estrutura de Deus colocada dentro de nós, para vencer. E aonde muitas vezes a gente resiste muito tempo para que Deus monte essa estrutura. Já que ele agora perdoou nós, agora ele tinha uma ira, agora ele perdoou, você recebeu, o Espírito Santo veio na nossa vida, você creu nele, agora deixa ele, aleluia, morar dentro de nós, aleluia, e fazer a estrutura dele. Então por isso que ele diz no versículo agora 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, aonde? O Espírito Santo. Agora você está ligadão a Deus, amém? Se o Espírito está dentro. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está vendo? No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Agora fala para mim, por que a pessoa quer ser perdoada, reconciliada, justificada, agora uma chance como pecador para o Espírito Santo levar ele para ter comunhão com Deus, mas tem que ser preparada a estrutura que Deus quer para que essas coisas aconteçam. Se ele não estiver bem ajustado, não estiver bem fundamentado no ensinamento dos apóstolos, que é de Atos dos Apóstolos ali, na palavra de Deus em Cristo Jesus, não tem como, aleluia, porque ele, aleluia, não vai querer, aleluia, viver para Deus se não haver transformação. Porque Deus quer um santuário, Deus quer uma casa, Deus quer uma vida para viver para Ele, irmão. E hoje as pessoas querem vir na igreja, mas não para viver, aleluia, para Deus.
mas para viver ainda a sua meia vida, uma vida para Deus, uma vida para si mesmo, uma vida a fazer o que Deus está mandando, outra hora eu não vou. Aí então ele não tem a estrutura formada nele, porque Deus nunca acaba a obra. Toda vez que Deus quer ele para dar mais uma trabalhada na obra, para ele aprender mais, para formar estrutura para Deus dizer: agora ele é minha igreja, ele só vive para mim, é dedicado a mim, é dedicado na oração, é dedicado na evangelização, é dedicado na consagração. Agora ele está, agora como igreja que eu posso dizer: essa é minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O problema é que Deus quer fazer estrutura para ser dedicado para Ele. Às vezes as pessoas querem falar em língua só para mostrar para os outros, para falar que olha como é que eu falo em língua. Às vezes as pessoas querem dizer que é de uma igreja, que é de Deus, mas não quer Deus dentro dele. Porque quando Deus entra e começa a obra, Ele não para nunca, até que a obra esteja pronta. Jeremias 18, Deus diz: desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então o que Deus está dizendo? Jeremias, desce lá, vai lá na igreja. Olha que você descer lá, Jeremias, você vai ver como trabalha, aleluia, o oleiro. Porque muitas vezes a gente, aleluia, precisa ver algum exemplo como Deus trabalha para a gente entender, aleluia, que a gente, aleluia, vai ser transformado com o poder de Deus. E muitas vezes tem muito vaso que quebra e ele vai de novo, porque ele quer terminar a obra, porque ele quer entrar na estrutura. Você vê um prédio, termina ele, depois que pinta, depois que coloca a escada, coloca as portas, coloca a janela, pinta ele, prepara tudo, guarda os móveis, um fogão, uma geladeira. Isso é uma ilustração. Aí então nós vamos morar lá, porque Deus não quer entrar numa casa faltando alguma coisa. Ele quer a casa pronta para ele, é mesmo? E aquela casa tem que ser dele, é mesmo? Ele não vai, aleluia, trabalhar a casa, começar uma casa e depois ele não morar nela. Então ele quer salvar, ele quer perdoar, ele quer reconciliar, ele quer dar poder, ele quer que a igreja seja representante dele, mas ele quer que a igreja agora seja propriedade exclusiva dele. Que agora a igreja seja, aleluia, representante dele. Ele diga: eu estou nessa igreja, essa igreja é minha, eu posso modelar ela várias vezes, porque com o tempo pode ser que ela é atingida, pode acontecer a tempestade, pode acontecer alguma coisa, mas logo eu faço a reforma nela, porque eu moro nela, e minha igreja não pode estar quebrada. Minha igreja não pode estar com muita sujeira, a igreja não pode estar mal pintada. Amém? Então Deus, ele dá a Jeremias mostrando que ele pegou o vaso na mão, mas quebrou. E aí ele falou: e agora acabou a obra? Não, porque certamente ele pegou o vaso, modelou e fez um vaso novo. Isso Deus mostra que a obra que ele está fazendo, ali pode até ter problema, porque às vezes o ser humano não vai compreender todas as coisas de Deus, porque se ele não se dedicar, se ele não se entregar, se ele não for de oração, se ele não receber bastante oração, ele vai se endurecendo com o tempo e ele vai perdendo a estrutura que está sendo feita nele. Você não vê quantas casas começam a se fazer, depois tem um problema judicial, tem um problema de qualquer coisa, pronto, aquela casa já não tem mais, ninguém capina ela, ninguém vai lá olhar os registros, a turma rouba a torneira, rouba tudo, arranca a janela, é ou não é? Porta naquela casa, e aquela casa fica feia. Então é a mesma coisa o reino de Deus. Se ele não fizer, não der estrutura suficiente para a casa ser revestida de glória e poder, aleluia, ser bem habitada, a casa vai ficando abandonada. E aí o que acontece? Aí para a reforma nela, para os cuidados dela. Você pode ver nos dias de hoje, você não pode deixar a casa nem um pouquinho descuidada. Daqui a pouco você volta: cadê minha janela? Cadê o portão? Ainda mais na hora que o ferro estava caro. Então é isso que Deus não quer, fazer uma casa para deixar abandonada. Deus quer fazer uma casa com uma estrutura, aleluia, poderosa, uma casa firme, uma casa edificada sobre a rocha. Então por isso que nós não estamos entendendo. E às vezes a gente ainda está
caminhando já, o perdão veio, a misericórdia veio, a graça veio, nós entendemos que o Espírito Santo está na nossa vida, mas a gente sabe que Deus está continuando a obra, porque Ele quer, aleluia, que a representação aconteça. Ele não quer falhar, aleluia, na igreja dele, que vai representar Ele no mundo, quando Ele está dentro dela, porque Ele é perfeito, as suas obras é perfeita, amém? Então Ele não quer, aleluia, estar numa igreja o qual ela não seja, aleluia, exaltada, uma igreja que não diz, Deus está nele, Deus está nela, ele é bom testemunho de Deus, ele esteve com Cristo, ele tem relacionamento com Deus, porque tu que vai demonstrar é que Deus será testemunhado em nós. Abra um pouco mais para frente a Bíblia, quero mostrar uma coisa para os irmãos. Glória ao nome de Jesus. No capítulo 3, para resumir, agora, você vai entender isso, que a igreja ela é formada, estruturada por Deus, ela é transformada para que ela execute o projeto de Deus na terra e Deus seja revelado através da igreja. A igreja nós somos a quem Deus quer revelar ao mundo, sua glória, seu poder, a sua luz, amém? Então por isso que aqui no capítulo 3, Paulo falou, ó, versículo 1, por esta causa eu Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, o gentio, tá vendo? Através de pessoas. Então Paulo era ligado a Deus, servo de Deus, amém, se entregou para Deus, prisioneiro assim, sou agora vivo para Ele, é dono da minha vida, Ele me perdoou, me justificou, abriu meus olhos, me encheu do Espírito Santo, me deu conhecimento, me deu capacidade, me deu revelação do céu, agora, aleluia, eu vou, aleluia, fazer o que Ele quer. Então você passa a ser prisioneiro. Mas certamente você tem uma missão que Deus quer, e se você fizer, você dá graças a Deus, Deus é glorificado nas nossas vidas. E por isso, continuando o versículo agora já 6, vamos ler o 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quer dizer, todos eles, amém, tiveram revelação de Deus, aleluia, através do Espírito de Deus. Então certamente nunca vi no passado como foi revelada a doutrina da igreja agora, o Evangelho, a vinda de Jesus, o ensinamento de Jesus, o perdão de Jesus, a reconciliação de Jesus, para trazer o homem a Deus, para o homem ser trabalhado, amém, ser construído, aleluia, para Deus morar dentro dele, aleluia. Então ele tinha essa revelação, veio para ele, veio pelo Espírito de Deus, e agora ele então entendeu que ele era missionário, ele tinha que falar, pregar, evangelizar, ensinar a igreja para que novas pessoas ou novas nações, que ele sabe que o gentil recebesse essa bênção. E por isso que ele falou no versículo 6, tem que terminar, ao saber os gentios são herdeiros, os membros do mesmo corpo, e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Quer dizer, Deus deu a ele, amém, aquilo que ele estava falando no capítulo anterior, que a igreja recebeu, aleluia, poder para estar acima de todo principado e potestade. Ele deu à igreja, e ele deu a Paulo, amém, o poder, o conhecimento, ensinamento, deu graça e tal. Então Paulo recebeu de Deus, agora Paulo está com Deus dentro dele, amém, com a palavra de Deus, com o ensinamento com Deus e com o poder de Deus, aleluia. E por isso que nós precisamos se entregar totalmente a Deus, para Deus fazer de nós isso que ele fez com Paulo, para fazer de nós aquilo o qual Deus quer, aleluia, se manifestar através de nós. E você sabendo disso, você sabe, aleluia, que vai valer a pena.
Porque certamente você é o representante legal de Deus. Deus está em você e está sendo glorificado através da nossa vida como igreja. Porque hoje, irmão, representar a Deus para as pessoas não é importante. O importante é casa, é carro. Então o evangelho que eles pregam hoje é o evangelho do Papai Noel. Mas o evangelho de Cristo é poder para a salvação. O evangelho da cruz é o curo para o que perece, mas para quem é salvo é o poder de Deus. Porque toda pessoa salva em Deus, ele passa a viver a salvação, e essa salvação leva o pensamento mudar, leva o caminho mudar, leva ele a ser uma nova pessoa, porque agora Deus, aleluia, vai tomar a vida dele, aleluia, e vai arrebatá-lo para o seu reino. Então é isso que as pessoas não querem. Por exemplo, uma pessoa não quer só sair da academia, só no campo de futebol, só passear, ficar lá com o shortão, falando com os amigos, para contar lorota, piadinha, as coisas assim. Não, Deus, quando está cheio de Deus, aí o que acontece? Você chega no lugar, todo mundo diz, chegou ele. E os próprios maus demônios, o espírito de treva, ou qualquer pessoa vai saber que Deus chegou através de você. Porque você agora está cheio dele, representa ele, fala como ele, pensa como ele, você sabe o poder dele. Agora você é a igreja dele, e todo principado, potestade, qualquer pessoa vai saber que Deus chegou naquele lugar. E Deus está em nós. O problema é que a gente tem um Deus lá no céu, mas Deus já veio do céu, mandou Jesus Cristo, mandou o Espírito Santo, já encheu a igreja, para aqui na terra todo mundo saber que ele está na terra. Por isso que ele diz, vamos continuando, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar ao gentio o evangelho do insondável riqueza de Cristo, manifestado ao qual seja a dispensação do ministério, e desde o século oculta em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10, 3:10. Então você vê que Deus vinha para o gentil, que era nós. Qual é a intenção de Paulo? Qual é a intenção de Deus? Usar Paulo, porque encheu Paulo. Paulo tinha poder, Paulo tinha palavra, Paulo tinha conhecimento, Paulo sabia que Deus estava usando ele, e Paulo estava cumprindo uma missão para Deus, mas Paulo sabia que Deus dava o poder para ele, aleluia, e ele vencia nas batalhas. E por isso ele não ficava calado, e ele não parava de ensinar em todo lugar que ele ia. E plantou igreja em todo lugar. Você não viu que quando Paulo foi apanhado e açoitado e jogado de cima de um sobrado, de uns preguinhos lá, como assim, para ficar mais fácil para entender, quando ele foi jogado da janela, ele teve esse acidente que o médico Lucas levou ele, amém, cuidou dele, na verdade ele conheceu Lucas quando cuidou dele. Se você prestar atenção, ele viu uma hora ele dizendo ai, ele dizia ai, dentro do hospital. E Lucas dizendo, o doutor Lucas dizendo para ele, Paulo, você não pode fazer nada, você está sofrendo, você está isso aqui. Mas Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo, porque ele tinha que levantar, aleluia, para ir pregar, meu irmão. E mesmo açoitado, apanhou, e mesmo sofrido, e mesmo o doutor Lucas, que estava lá acompanhando ele, que foi contratado para cuidar dele, aleluia, estava vendo que ele queria levantar, mas ele não queria levantar para sair aí se gloriando, ele queria se levantar só para cumprir a missão de Deus, aleluia. Porque dentro dele estava o Espírito de Deus oscilando e dizendo, Paulo, assim que você melhorar um pouquinho, lembra que está doendo, mas a maior dor que você vai ter se você não pregar a minha palavra. Porque quando Deus chama, incumbe, capacita e coloca ele dentro, habita dentro, ele não quer ser rejeitado, ele quer que nós demos lugar para ele, porque ele quer ser usado na terra, porque ele quer fazer, aleluia, os lugares de treva tremer, ele quer ser glorificado, ele quer ser visto em nós. Então ele precisa de uma casa. Por isso que continua no versículo 10, aleluia, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, do potestade, aleluia, e dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor.
Então você viu que Deus já estava com o projeto, com o plano, então não teria como ele não ser executado, porque ele tinha um instrumento, e tinha um servo dele que se entregou a ele, se rendeu a ele, e ele, aleluia, não abria a mão, aleluia, de Deus, aleluia, instruir, capacitar, e Deus, aleluia, enviar e fazer a vontade de Deus. Você vê em Atos dos Apóstolos 20, versículo 24, ele mesmo diz: eis que eu não tenho a minha vida como preciosa. O importante é que se cumpra o ministério de Cristo em mim. Então ele não tinha sua vida preciosa, porque ele queria que a vontade de Deus prevalecesse nele. Porque muitas vezes o que nós não queremos é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E a gente conhece Bíblia, conhece versículo, conhece capítulo, sabe o endereço da igreja, sabe o site da igreja, sabe tudo, amém, irmão? E muitas vezes, aleluia, conhece até uma parte boa que já dá para sair por aí, aleluia, evangelizando, ganhando almas, vidas para as pessoas. Mas a gente não quer dar nosso tempo, a gente não quer dar nossa vida, a gente não quer fazer esforço nenhum, aleluia. Porque se a gente fizer e se entregar e caminhar, aleluia, na vontade de Deus, todos vão conhecer a multiforme conhecimento de Deus, multiforme graça, o poder de Deus, amém, irmão? Você pode ver que quando Deus acha alguém que Ele pode usar, alguém que entrega a Ele, alguém que é rendido a Ele, alguém que está, aleluia, dedicado, mesmo que morreu por Ele, mesmo que de acontecer coisa, aí Deus, aleluia, vai, aleluia, ser glorificado na vida daquela pessoa, porque Ele vai cumprir até aonde Deus quer ir. Você vê que Paulo chegou uma hora que o Espírito Santo disse: você vai morrer em Jerusalém. Mas ele disse: não importa, eu estou disposto até morrer pelo Evangelho. Você viu que eu falei para o irmão: pô, você está sofrendo um pouquinho, agora aguenta mais um pouco, a igreja precisa de você. Aí eu comecei a falar, depois no culto eu fui falar mais um pouco e ele foi embora da igreja. Você viu? Foi embora, irmão. Porque eu expliquei para ele que tem dor, tem momento difícil, mas quando Deus quer operar em nós e a vontade de Deus prevalece, a gente vence. Viu? E às vezes você pensa que está fraco, você pensa que está batido, mas não está, porque o apóstolo Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, a hora que estou forte. Eu sei viver abatido, eu sei viver tão com bens, sem viver passando necessidade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:19. Então por isso que você, ali como igreja, não adianta querer se esconder, né? Você não consegue se esconder, porque se Deus te encheu, te capacitou, você é selado, você é servo dele, você é ministro dele, você tem que ir avante, porque tem muita gente que tem que ver a glória de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Tem hora que dá vontade de parar, vou ficar escondido. Hoje mesmo meu rapaz lá de outra cidade veio comprar uma cadeira e veio falar do testemunho, né? Porque ele mora em outra cidade e ele veio aqui e mandando, tirando aqui. Ai, que igreja grande, ai, que igreja enorme. Ele estava vendo uma igreja grande e eu falando: Senhor, essa igreja é tão pequena, quase não cabe ninguém. E ele olhou e viu uma igrejona. Aí tirou, mandou um tal de, como é que fala? Life, né? Fez uma live aqui, falando com a esposa dele, com a filha dele, falando no YouTube lá, não sei aonde que ele colocou, postou. Aqui na igreja, né, irmão? E apontando eu, disse que eu era testemunha. Olha que Deus fez nesse lugar, amém, irmão? Então você viu o que Deus faz? E eu ali falei: Senhor, hoje tem meia dúzia de pessoas no culto. Ah, Deus não sei o quê. Aí Deus falou: não, você está cheio de mim, a minha palavra, prega ela e ensina ela. Aleluia, vai procurando, que uma hora eu acho um coração contrito, quebrantado. Uma hora eu acho alguém, eu entro, estruturo, capacito, e ele vai ser mais um na minha obra, mais um, aleluia, que os demônios vão saber que ele está chegando no bairro dele, está chegando na cidade, aleluia. Por isso que Paulo disse aqui no 10, ó, para que pela igreja, tá vendo? Quer dizer, Deus vai ser conhecido através de nós, que somos igreja. Ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, tá vendo? Os demônios vão saber, e os potestades nos lugares celestiais, quer dizer, no mundo espiritual,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não tem jeito, Deus quer levar a nós, aleluia, cheio dele, cheio da palavra, cheio de sabedoria, no conhecimento, porque ele deu à igreja essa missão. Então ele perdoou, justificou, reconciliou, deu o Espírito Santo que nós vimos lá, e depois fez uma estrutura para a habitação de Deus no Espírito. Para quê? Para que nós agora vivêssemos, aleluia, para que o demônio vai saber que eu estou chegando. Se é para você falar para o demônio que está chegando, que você é igreja, chegando com sabedoria, chegando com autoridade. Às vezes vem de nós ir lá, aleluia, nas trevas e brilhar e resplandecer a luz, então quer fugir dela. Ai, não dá, não sei o que. Se para tudo que eu chego, as pessoas falam, nossa, você conhece Bíblia, irmão. Gosto de conversar com você, porque eu falo, e vem colocar a Bíblia em você, vem colocar Jesus em você. Esse dia eu entrei no lugar, a mulher, ela novinha, jovem, e teve uma revelação que ela está tendo uma relação sexual antes do casamento. E eu falei, Senhor, eu vim comprar coisa, não vim para falar nada da vida de ninguém. Mas de repente Jesus estava explicando através da palavra do jovem da igreja que eles, aleluia, estavam, aleluia, precisando voltar para Jesus, porque esse pecado está afastando eles de Deus. E você pode ver que eles não tinham tatuagem, começou a fazer. Se prestar atenção, eles não bebiam uma birita, começaram a beber. E se você prestar atenção, aleluia, a obra que Deus começou, Ele quer terminar, mas Ele quer através do conhecimento, através da abertura do coração da pessoa, dos olhos, a pessoa aceitar e fazer. Porque se a pessoa não aceitar e realizar e habitar o propósito dele, ele vai procurar outro. Não tem jeito, porque se ele não acha um aqui que aceita, ele vai atrás de outro. Você não vê que Jesus saiu para a parábola do semeador, saiu semeando. E aqui o semeador sai semeando, sai pregando, sai ensinando. Uma cai em boa terra, veio o diabo arrancou. Outro cai de espinho, a pessoa não quer. Outro em pedregulho, coração duro. Aí a hora ele achou uma terra boa, e aquela terra boa produziu 100%. Aleluia. Então o que Deus quer de nós, irmão? Deus quer encher nós, porque quer que o diabo fique sabendo que tem igreja dele na terra. Por isso que ele tenta de todo jeito envergonhar a igreja, perseguir a igreja, abafar a igreja, enganar a igreja, iludir a igreja, enfraquecer a igreja, porque a igreja é a única que representa Deus, aleluia, na terra, com a autoridade de Deus que o Senhor enviou, aleluia. Então vamos ficar de pé em nome do Senhor. Agora, se você não quer estar cheio, aí não tem jeito, amém? Os demônios não vão conhecer Deus através de você, não vão conhecer Deus através das nossas vidas, não vai conhecer Deus através da nossa vida cristã, aleluia? Porque o que Deus quer é mais que você seja um representante dele. Hoje as pessoas é mais um meniquinho de Satanás, mais já representam o mal, o demônio, aleluia, do que o próprio Deus, irmão. Você vê crente hoje, irmão, tudo cheio de petequete daqui, de lá, e tanto cheio de blá blá blá, cheio de 9 horas, aleluia, irmão. E ele tinha que estar adornado de sabedoria, poder, de unção, de graça de Deus, aleluia. Só isso que ele precisa, não precisa de mais nada. Às vezes ele quer pôr peruca. Eu mesmo falei para minha esposa, acho que eu vou comprar uma peruca. Estou ficando meio careca e tal. Eu não fico muito bem nas fotos. Amém? Tudo bem, senhora, você viu carecones. E outro dia, eu não sei que eu cheguei no lugar e falou assim, ô irmão, você está ficando carequinha, né? Eu falei, eu vou uma peruca. Aí que eu sou, não, você é minha imagem, é semelhança, aleluia. O importante não é o que está vendo dentro de você, é o que sai de dentro de você, aleluia. Porque a hora que cai a boca, abre a boca, é como Isaías. Deus colocou uma espada de fogo na minha boca, aleluia, para guardar na sua aljava para me usar, aleluia. Então o fogo de Deus, o poder que sai diante de nós, ele é tão glorioso que chega uma hora que os demônios falam, vem vindo ele, o canela de fogo, já vem trazendo poder, já vem com autoridade, ele é a igreja, e nós vamos ter que sair da região. Porque toda igreja que representa Deus, ela é mais do que vencedora. A igreja, ela nunca vai perder uma igreja de Deus, aleluia, pelos demônios. Não, os demônios vão fugir, porque a igreja está chegando. Ai, chegou a igreja no lugar da miséria, a miséria acaba. Chegou a igreja no lugar da idolatria, acaba.
Você pode ver, por isso que muitas pessoas veem a igreja e tem uns que até correm, porque se ficar é transformado, é liberto também, não. Você pode ver um pastor que vai lá, tira o demônio que está nele, tira a cegueira que está nele, porque vai meter oração em cima dele, lançar oração no coração dele e lançar a Bíblia nele, aleluia, e a palavra de Deus, aleluia, liberta o homem. E aí o homem que acha que não tinha mais jeito, que nem era eu, aí fala, tem jeito. Porque o próprio Deus está me dando perdão e uma chance. Então eu vou abraçar essa chance e não vou mais negligenciar a Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Aí entregue que você faz, que eu faço, aí faz que nós se tornamos um grande missionário. Aleluia! E aí me pega o pobre e o monturo e faz sentar entre os príncipes. Faz boca de Deus na terra, porque Deus, aleluia, achou uma morada para o Todo-Poderoso. Ó Deus bendito seja nesta noite. Ó Rita Candareba Suririba Candalalaba. Ó Rita Passuriri Candalaba Show. Ó Riba Babababa. Fala com Deus, igreja agora. Ó Rita Bacandareba Sub. Ó Riba Babababa Suriri Candareba Show. Ó Riba Suriri Candareba. Oh, aleluia, quem fala em língua edifica a si mesmo. Oh, quando você está falando em língua, você está edificando a casa, a morada de Deus, aleluia. Oh, o problema é que Paulo diz aos Coríntios 4, ele diz, nem devemos viver mais para nós mesmos, mas devemos viver pela fé no Filho de Deus, aleluia. O Evangelho veio para mudar, transformar, nos capacitar, aleluia, nos encher, aleluia, e fazer, aleluia, nós, aleluia, servos do Deus Todo-Poderoso, aleluia, fazer de nós, igreja do Deus vivo na terra, multiforme, conhecimento, sabedoria, oh Deus, o Senhor achava o lugar hoje, ó Pai, oh Deus, eu quero ser mais cheio, eu quero receber mais, ó Pai, vai ver essa pessoa como igreja, vai tem hora que não quer vir na igreja porque olha para o céu e está, vai querer ameaçando chover, vai querer muitas vezes qualquer dorzinha, qualquer coisinha, Pai, vai querer, essa pessoa esquece da responsabilidade, esquece que na igreja é só se levantar, ó Pai, o Senhor já coloca ele de pé, ó Pai, já coloca uma unção, já coloca a missão nele, já coloca alguém na frente dele, ó Pai, doente, para ele orar e curar, já coloca alguém que está perdido, ó Pai, para o Senhor trazer a luz, ó Deus. Espírito de Deus, aleluia, nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, vai nesta noite. Vai dar o teu propósito, Senhor, receba, Pai, obedecido, exaltado. Pai, o seu propósito, ó Deus, meu Pai querido. Meu Pai querido, porque um dia o Senhor vai levar nós, ó Pai. Vai tornar a igreja selada, a igreja marcada para o dia da redenção. O dia, meu Pai querido, que o Senhor virá, ó Pai. Deus, e buscará os teus servos dos quatro cantos da terra. Então, nessa noite, fortalece este irmão, fortalece essa irmã agora. Aleluia, faz que ele fique cheio, Deus, de coragem, de ousadia, como o Senhor fez com Paulo. E o Senhor diz, Paulo, coragem, coragem, eu tenho muito povo nessa cidade, Pai, mesmo no Tralfágio, Pai, que mesmo a serpente mordendo, Pai, que ele tinha que chegar em Roma, ele tinha que ir lá, ó Pai, para dar testemunho aos romanos da graça de Jesus Cristo, para tirar ele do pecado, da idolatria, da imoralidade. Deus, porque a igreja estava chegando lá, ele mesmo diz, ó Pai, que aos romanos, por carta no capítulo 1, eis que eu estou chegando até vós, da plenitude da bênção. Ele estava cheio, ele conhecia a palavra, ele sabia qual o ministério do Senhor, ele sabia o qual o Senhor tinha chamado ele, ó Pai. Deus, o qual derrubou ali o cavalo e disse, Paulo, agora você vai ser testemunha de gentios. Pai, precisamos refletir mais igreja.
Oi, poder nesse crente, oi, poder no ministério, oi, poder nesta igreja agora. E sinta, Senhor, oh Deus, que a igreja é poderosa. Vai apenas se entregar e se render e ser usado, ó Pai, porque cada dia o Senhor vai fortalecendo, cada dia o Senhor vai dando mais unção, vai dando mais graça, ó Deus, e o Senhor vai dizendo: vós seja minha testemunha. Como o Senhor diz a Paulo, e diz para ele: Paulo, importa que você também testemunhe em Roma. Espírito de Deus, aleluia, fortalece nessa noite, ó Pai, e que saímos daqui, ó Deus, cheio das bênçãos celestiais, com os dons espirituais da região celestial, o que também será conhecido na região celestial, na igreja. Ó, os demônios vão saber que aqui tem crente de poder, que aqui tem obreiro que ora, que tem mulher de Deus que também ora. Quando ele chegar no trabalho dele agora, vai quando ele seguir, Senhor, vai ela chegar no trabalho dela, todos vão saber que está chegando a multiforme igreja, a igreja poderosa, a igreja que tem poder, a igreja que tem paz, sabedoria, a igreja que tem conhecimento, a igreja que exala, Pai querido, obrigado, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos encerrar. Quem trouxe a sua oferta, depois você traz aqui na frente. Amém. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Está encerrado para a glória de Deus. Amém. Oh, aleluia.